Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, conforme prometido, são 4 horas da tarde, são 16 horas no Rio de Janeiro, horário de Brasília, e nós vamos começar, né, a nossa live sobre o desfraude, conforme prometido. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos, Maria de Fátima. Seja muito bem-vinda, Gabriela. É um prazer muito grande ter vocês aqui. Estou acenando para vocês. Muito obrigada pela participação. Eu considero que esse tema é um tema de extrema importância, né? Para todos os pais que têm filhos com TEA, todos os familiares, professores, terapeutas que querem ajudar, colaborar no desfraude. Então sejam todos muito bem-vindos. Como é de praxe, depois nós vamos deixar esses vídeos salvo, né, no Instagram, vai ficar salvo no IGTV e também vai ficar no nosso canal do YouTube, tá bom? É só vocês procurarem um canal no YouTube com meu nome, Deise Serra, e aí vocês vão encontrar esse vídeo que vai ser colocado lá durante a semana também para assistir ou para mandar o link para alguém que precisa, que está nesse momento de desfraudar o seu filho, o seu aluno, o seu paciente, vai poder orientar as famílias um pouco melhor, tá bom? Então sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela presença. Bem, eu queria ressaltar, primeiramente, que esta forma que eu vou apresentar para vocês, ela não é a única forma que existe de desfraudar uma criança, tá bom? Não é a única forma de desfraudar, né, uma criança, mas existem outras, só que essa é uma forma que a gente já tem feito há algum tempo e orientando famílias para fazer desta maneira e está dado muito certo, tá bom? Então vamos começar fazendo uma reflexão sobre a nossa casa, porque a nossa casa, nós queremos que a criança se desenvolva, que ela seja autônoma, que ela tenha autonomia para comer, para tomar banho, né, para fazer as atividades de vida autônoma, mas, na verdade, a nossa casa não é uma casa preparada para a criança. A casa, de um modo geral, as residências, elas são feitas para o universo adulto, não é? Vamos pensar, por exemplo, no tamanho do vaso sanitário que a gente tem no banheiro. É um tamanho adulto. E a gente tem um bebê, tem uma criança que vai crescer, vai passar por fases, e não tem um vaso sanitário pequeno como tem na escola para ela, preparado para ela na fase de educação infantil. O chuveiro, para você tomar um banho, né, e ligar a água do chuveiro, essa torneira fica no alto. Então a criança toma banho sozinha com independência, mas ela até certo ponto, porque ela depende do adulto para ligar e desligar a água para ela. O filtro de água, se ela sente sede, ela tem que pedir a um adulto, porque o filtro fica no alto, certo? Então, quando às vezes a família decide colocar uma garrafinha de água na geladeira, também nem sempre essa garrafinha está tão facilmente acessível. Às vezes tem um molho de tomate ao lado, que ela pode ter acontecer algum acidente na cozinha, enfim. Nós, de alguma maneira, conforme a nossa casa é organizada, nós vamos percebendo que a nossa casa toda é feita para o universo adulto. É muito pouco preparada para que a criança se desenvolva e adquira autonomia para as atividades de vida diária. Ela, então, por isso ela tem que ser cuidada o tempo todo, amparada, guiada o tempo todo. A casa pode ser preparada para brincar, mas para ela crescer e se desenvolver, não é. Tudo no alto, tudo de acordo com o universo adulto, com as nossas necessidades, com a nossa altura, com a nossa capacidade de autonomia. E a criança fica em segundo plano, tá? Mas hoje a gente vai escolher o tema desfraude. Outro dia a gente fala sobre outras coisas, porque os temas são diversos, tá? Sejam muito bem-vindos, Adrian, Pedro, Miriam, Eliane, é um grande prazer. Bom, para fazer o desfraude, nós vamos precisar adquirir algumas coisas, tá certo? Comprar algumas coisas ou providenciar algumas coisas, fazendo um improviso mesmo. A primeira coisa que você vai fazer, dentro desse nosso método que a gente criou, a forma como a gente criou,
é comprar mais fraldas. Sim, você vai comprar mais fraldas, tá? Mas você vai escolher a marca mais barata que tiver no mercado. Por quê? Vai a primeira dica mais importante. Você vai trocar a fralda do seu filho ou do seu aluno com autorização da família, ou do seu paciente com autorização da família, sempre com autorização. E é importante que todo mundo adote o mesmo procedimento, tá certo? Se a escola combinar com a família um outro jeito, então nós vamos seguir o mesmo procedimento da escola e não o nosso que eu estou ensinando agora. Isso é importante, a gente não pode fazer de formas diferentes, tá certo? Então, o primeiro passo é comprar muitas fraldas. Muitas fraldas da marca mais barata que você encontrar no mercado, porque você vai usar essas fraldas para trocar de meia em meia hora. De 30 em 30 minutos é o intervalo no máximo. Mas por que trocar a fralda de 30 em 30 minutos no máximo? Porque a gente tem que dar a sorte, tem que encontrar a fralda sequinha, limpinha e também encontrar a fralda usada, tá? Então, a primeira técnica vai estar no nosso comportamento. Por quê? Quando eu trocar essa fralda naquela meia hora marcadinha no relógio, e isso só durante o dia, durante a noite você não vai fazer, não vai acordar a criança e muito menos vai passar a noite acordada para fazer isso. Seria enlouquecedor e muito prejudicial ao desenvolvimento acordar toda hora para ir ao banheiro, certo? Então, nós vamos trocar a fralda de meia em meia hora. Se essa fralda estiver limpinha, não foi usada, nada aconteceu, não escapou nem um xixi, né? Não evacuou, nós vamos brincar com a criança, comemorar, dar parabéns e levar ao banheiro. Se essa fralda estiver usada, nós vamos trocar em silêncio, sem fazer nenhuma comunicação com esta criança, tá certo? Não é ficar de mal, não é fazer cara feia, mas percebam o seguinte, sem querer, nós fazemos coisas como, ai, cheirinho, né? A gente faz assim alguns gestos, algumas coisas que indicam que nós estamos em contato com aquela criança de alguma maneira, tá? Então, nós vamos evitar esse tipo de comportamento, tá bom? Essa é a primeira técnica, ter fraldas e trocar de meia em meia hora e ficar atenta. Se a fralda estiver limpa e seca, eu levo para o banheiro para fazer tentativas de usar o vaso sanitário, tá certo? Se estiver suja, se estiver usada, eu faço a higiene da criança sem muitas trocas de olhar, trocas de afeto. Bem, conversando com algumas famílias, quando eu pergunto, né, por que você ainda não começou o desfraude? E a criança tem, às vezes, 4 anos, 5 anos. Normalmente, o que eu escuto como resposta é, olha, porque ele não fala, porque eu acho que ele não me entende. Enquanto ele não tiver uma comunicação mais direta comigo, eu acho que eu não vou conseguir fazer o desfraude. Não, você não precisa acreditar nisso, você não precisa esperar que o seu filho comece a falar ou que você tenha certeza que ele está compreendendo o que você está fazendo, tá bom? Para poder começar esse desfraude, você pode fazer com ele ainda não verbal, sim, porque você vai fazer com que ele compreenda com as atividades que nós vamos fazer agora, tá ok? Então ele não precisa ser já verbal, ou você ter certeza de que ele está compreendendo todas as etapas que você está demonstrando, tá ok? Então, vamos lá para as nossas técnicas. Bom, primeiro, eu peço a vocês que vocês observem a atitude dos filhos de vocês, a atitude das crianças que estão precisando de desfraude. Se elas brincam, se elas costumam brincar, e nessa brincadeira tem imaginação, ela está brincando com imaginação, você percebe que ela está fazendo de conta, ela usa o faz de conta na brincadeira, você pode começar o desfraude também com o faz de conta. Por exemplo, deixa eu pegar aqui, de vez em quando eu vou ficar mais próxima da tela, ou menos próxima, para poder pegar um objeto que está aqui na minha frente, tudo separadinho. Olha, encontrei isso aqui no mercado, numa lojinha de brinquedo, tá certo? Não é a intenção, né? Tem um outro propósito esse brinquedo, mas a gente usa para.
Então eu pego uma criança, pego um bonequinho da criança, certo? Um bichinho, um boneco, e faço de conta que ele está usando o vaso sanitário. Coloco ele sentadinho aqui e faço de conta que eu estou fazendo o ritual da higiene também com esse boneco que a criança gosta tanto. Aí é claro que eu vou escolher um boneco, um personagem que ele usa que caiba sentadinho aqui, tá? Mas isso só vai dar certo se a criança já tiver uma conduta simbólica e ela for capaz de imaginar e de generalizar. Senão, vai pelo nosso treinamento que eu vou começar a apresentar agora, tá bom? Então, esse daqui é em caso de já ter a imaginação, a capacidade de imaginar, de brincar, de simbolizar. Bom, eu falei que quando a fralda estiver limpinha, nós vamos levar ao vaso sanitário para poder, né, garantir que ela vai, então, a gente vai dar a sorte dela conseguir fazer as suas necessidades no vaso sanitário. Olha, gente, é um primeiro objeto indispensável para a coisa dar certo, tá? Isso aqui, essa tábua reduzida, em tamanho reduzido, tamanho infantil, que na verdade é um adaptador, tá certo? Olha, tem essa parte aqui de trás que ela vai encaixar no vaso sanitário adulto, tá bom? Sem isso aqui, dificulta bastante o desfraude, por quê? Se nós pensarmos em termos de esquema corporal, eu pedir uma criança pequena, com menos de 6 anos de idade, para sentar num vaso sanitário e se apoiar na tábua adulta sem um adaptador que tenha essa parte que dê segurança, onde o corpinho dela vai ficar anatomicamente encaixado aqui nessa abertura, sem medo. É a mesma coisa que eu pedir a vocês para sentar numa mureta que tem um abismo do lado. Ah, vamos tirar uma foto? Senta aqui nesse lugar, nessa mureta, e você olha para baixo, tem um abismo, né? Ou pedir que você sente num poço, onde tem aquelas argolas imensas, o que você vai sentir? Medo, desespero. Então, essa é a primeira sensação que a criança tem e resiste a desfraldar, por insegurança e por medo de sentar naquele buraco, naquele orifício que é tão grande para o corpinho infantil, tá certo? Então, sem adaptador, sem ela se sentir segura, as chances disso dar certo são muito pequenas. Então, vamos primeiro dar segurança, dar apoio emocional para ela desfraldar. Sim, a nossa evacuação, fazer as nossas necessidades tem muito a ver com a nossa segurança e também com a segurança emocional que a gente tem. Isso é tão verdadeiro que existem adultos que às vezes viajam e não conseguem usar o banheiro de um hotel, pode ser o melhor hotel, um hotel 5 estrelas, não conseguem, ficam com o intestino preso porque não é o banheiro familiar, não é o banheiro de casa, tá certo? Então nós vamos dar segurança emocional para que ela sente sem perigo. Outra coisa, porque eu vou mostrar agora um outro objeto, que pode ser um objeto que pode ajudar ou ser uma fonte de perigo em casa, certo? Da mesma maneira que eu falei para vocês, olha, então esse aqui eu já mostrei, vou aqui colocar de lado, tá bom? A gente encontra em lojinhas de utilidades domésticas, em papelarias, às vezes lojas que vendem produtos infantis, até roupinhas infantis, muito fácil de achar, supermercados grandes. Vou abandonar esse aqui agora de lado, tá? Então essa é a primeira etapa, providenciar e nunca colocar a criança sentada no vaso sem um adaptador infantil. Se você tiver um vaso sanitário do tamanho infantil, maravilha, mas raras são as famílias que têm esse banheiro, né? Quando a criança tem uma fase pré-escolar. Bom, da mesma maneira que eu falei para vocês que a nossa casa é preparada para o universo adulto, tudo é feito para o mundo adulto, tudo está ao alcance do adulto, o interruptor para apagar a luz do quarto, dos cômodos, a torneira do chuveiro para tomar banho, o filtro de água, tudo está no alto e tudo é feito para o mundo adulto. A casa também é o lugar mais perigoso para a criança, tá? Para a pessoa, de um modo geral, a nossa casa é o lugar onde nós sofremos os piores acidentes. Tombos no banheiro e batemos a cabeça, e a criança também. Então eu peço cuidado a vocês, redobrado, porque
ainda existe um alto índice de acidentes de afogamento em vaso sanitário. Quando a criança é muito pequena, porque é a pergunta que não quer calar, né? A partir de qual idade eu posso iniciar um desfraude? A partir de 1 ano e meio você já pode começar, tá certo? Ela pode começar com 1 ano e meio, sim. Mas com 1 ano e meio, se a criança debruçar no vaso sanitário, ela pode não conseguir voltar e ela pode se afogar. Então, eu falei isso antes porque, além do redutor, né, daquele adaptador de tábua de vaso sanitário, é muito importante que a gente tenha esse objeto aqui, olha, um banquinho, tá? Um banquinho para que a criança sente na tábua reduzida e aqui ela coloque os pezinhos. Porque além de se sentir insegura sentando numa tábua adulta sem apoio, ficar com os pezinhos balançando no ar também causa insegurança. Então eu vou ter um banquinho desse aqui no banheiro para ela poder sentar e colocar os pezinhos aqui, tá certo? Enquanto você aguarda, se o xixi não saiu, não foi a urina, né? Você pode provocar essa situação como, por exemplo, eu lembro muito das vezes que eu estava na emergência com um filho pequeno, esperando que ele liberasse um pouquinho de urina para fazer um exame de urina para saber, né? E aí, nada do xixi aparecer. Exatamente quando a gente quer e precisa, né? Não vem o xixi naquele saquinho da coleta da urina. E o pediatra dizia assim para mim, ou a enfermeira, leva até o banheiro e molhe os pezinhos na torneira. E não é que saía xixi? Então você pode, com ele sentado, com os pezinhos apoiados aqui, molhar os pezinhos dele também numa bacia, ou brincar de espirrar água mais fria, e isso vai estimular que ele urine, tá bom? Fábio tá perguntando se a live vai ficar salva. Sim, vai ficar salva sim. A Mariana perguntou se pode ser um redutor de escada. Pode, Mariana, olha, vou mostrar outras coisas, outras possibilidades. Mas tem o seguinte, gente, terminou o treino do dia, terminou o treino do momento, isso aqui vai ser escondido, tá bom? Guardado, para não provocar acidente, tá bom? Você precisa comprar, é fácil de achar, muito fácil, né? Lojas de utensílios domésticos vendem esse banquinho. Mas olha só, eu também uso isso aqui, e pode ser esse brinquedo, né? Que ele tem aqui dentro é um banquinho plástico, dá pra ver, né? A criança tanto pode sentar aqui quando ela é pequena, quanto ela pode subir também. E aqui dentro ainda tem a possibilidade dela brincar enquanto a gente está ali esperando que algo aconteça, tá? Então também pode ser, olha, colocar isso aqui, né? Esse banquinho de plástico que tem brinquedo e ela vai colocar os pezinhos aqui, certo? Vai ter segurança do mesmo jeito e vai saber que dentro tem o que fazer para brincadeira, tá bom? Mas eu sei, né, que a população brasileira está vivendo momentos financeiros e econômicos difíceis. Então, quanta coisa eu tenho que comprar, né, para poder começar a providenciar o desfraude da criança. Eu tenho que comprar muita coisa? Não, olha só, tem isso aqui, que eu fiz desse jeito para mostrar a vocês o que não fazer e o que fazer. O que é isso aqui que pode substituir o banquinho de plástico ou de madeira para você não ter que comprar nada? Uma caixa de sapato, tá? Uma caixa de sapato com um pezinho dentro, que eu medi, né? E dependendo da altura da criança, tanto aqui quanto aqui, ela vai poder apoiar os pés. Mas se você entregar essa caixa assim, ficar usando essa caixa com esse embrulho atrativo ou com papel de presente, ela pode achar que é um presente e querer abrir, tá? Então, o que a gente faz? Bom, nós eliminamos qualquer papel atrativo e eu embrulhei a caixa de sapatos aqui num papel bem desinteressante, tá certo? Um papel fosco, um papel neutro, papel rústico. E aí
ele não vai ter vontade de abrir esse pacote, porque não parece presente. Então, se a gente não tem os banquinhos, pronto, põe essa caixa aqui e os pezinhos aqui em cima. De vez em quando eu vou trocando de caixa e vou trocando também, o papel da caixa, tá certo? Então, essas são as redes de apoio. Agora, vamos lá. Bom, estamos com a criança no banheiro, ali na esperança que tudo dê certo, que ela consiga usar, né, que saia as necessidades naquele momento que a gente está no banheiro. Como eu vou tornar essa situação atrativa? Além de ficar ali do lado, brincando, acalmando e já tendo oferecido segurança. Bem, antes eu já devo ter brincado com ela com meio líquido, por exemplo, de colocar essa água azul numa bacia para pescar peixinho. Ela já tem que estar familiarizada com o meio líquido colorido, tá bom? Mas o que eu vou fazer? Saiu, né? Ela conseguiu usar o banheiro, ela conseguiu fazer as necessidades no banheiro. Imediatamente eu dou descarga e jogo essa água colorida no vaso sanitário. Isso dá muito certo. Eles ficam apaixonados por olhar ali dentro e perceber que foi logo após o xixi ou logo após a sua evacuação. E de quebra eu aproveito para ensinar as cores. Então, olha, uma hora você usa o azul, outra hora você usa o verde e aproveita para ir ensinando as cores. Eu uso para essa situação muito aquele corante de bolo em gotinhas, não em gel que as boleiras profissionais fazem e usam aquele corante em gel para pasta americana, porque ele é difícil de dissolver na água e ele também vai manchar um pouquinho o vaso. Quando a gente usa corante de bolo em gotas ou tinta guache, essa tinta escolar, né? Essa tinta escolar que sai fácil com água, além de aproveitar para ensinar as cores e ele ficar muito interessado, porque tem cor na privada depois que ele usa, certo? Não vai manchar a sua privada. E a criança vai ficar muito interessada, mas a gente não vai deixar colocar a mão, não vai colocar nada. E eu estrategicamente já vou para o banheiro com algo assim dissolvido para facilitar. Porque se eu jogar diretamente um pouco de tinta dentro do vaso, ele não vai colorir tão rápido quanto se eu já tiver dissolvido antes em algum recipiente e só jogar. Tudo bem? Exatamente, isso é o reforço positivo, tá ok? Então, só tem cor quando tiver feito as necessidades no vaso. Se não tiver, tá? Feito, a gente não vai colorir vaso. Não tem brincadeira. E olha, vocês observem que as crianças mais graves, com TEA mais grave, não verbal, conseguem fazer esse link e conseguem perceber o nosso movimento. E dá muito certo, gente. Tem dado muito certo. Mais ou menos o tempo. Olha, existem famílias, outro dia uma colega me deu um retorno que fez com o sobrinho, se eu não estiver enganada, orientou a família de um paciente, né, colega de profissão que eu digo, né? E aí ela disse que em 3 dias, 3 ou 4 dias, a família deu um retorno que deu muito certo. Mas existem algumas famílias que dão um retorno pra gente que demoraram 15 dias, mas deu certo. Enfim, às vezes a gente precisa persistir 15 dias, 20 dias, um mês, mas o fato é que funciona muito bem. Bem, olha só, nós vamos aproveitar e fazer tudo de uma vez. Aconteceu, fez as necessidades, eu já vou fazer logo já o treino da higiene. Por que não aproveitar, certo? Então, dá sempre mais certo se eu uso lencinho umedecido, tá? Lencinho umedecido garante uma higiene mais legal, mais apropriada do que o papel higiênico tradicional. Mas nós podemos usar sim, em casos de pessoas com mais idade, vamos supor, né? Vamos pensar aqui numa criança, num jovem que eu acompanhei com 17 anos de idade. Ele não sabia fazer a higiene, ele usava o banheiro, mas ele não conseguia fazer a higiene. Então eu fui fazer esse treino dele.
qual era a minha postura, né? Deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Talvez eu não tenha nenhum para fazer. Ah, tenho transparente, serve. Não era ideal, o ideal seria um saquinho de supermercado, mas serve o transparente. Olha, eu pego a minha mão e a mão desse jovem, coloco num saco plástico, aí eu posso dobrar aqui, dar um nó, tá certo? Encho com um belo maço de chumaço de papel higiênico e levo a mão dele junto com a minha mão para poder fazer a higiene com lenço umedecido e papel higiênico também. E depois, olha, ó, pronto, só jogar fora, tá? Pegou o papel, né? Embrulha dentro do próprio saco e só jogar fora, tá certo? Quando é que a gente para de colocar saco plástico na mão para levar o lenço umedecido ou papel higiênico para o treino da higiene? Quando o saco não sujar mais. Quando não sujar mais o saco e ele souber localizar adequadamente o papel, você vai conseguir fazer isso com mais facilidade, tá bom? Dá também super certo. Bem, eu queria também falar de duas situações que podem acontecer com vocês. Existem famílias que falam assim, olha, Daisy, ele já desfraudou para urinar, ele já procura o lugar certo para urinar, tá bom? Mas quando é evacuação, precisa da fralda e vai para um cantinho e se agacha para poder evacuar. Ele precisa da fralda e não quer ninguém por perto, parece que se esconde. Isso é insegurança, tá? Ele está inseguro. Então, o que a gente pode fazer nesse caso? Já fiz isso com criança e já fiz isso com adultos. Na parte de trás da fralda, a gente faz uma abertura e coloca a fraldinha com etiqueta, mas senta a criança no vaso de fralda. Só que essa fralda está aberta atrás com uma tesoura. Então, quando ela fizer as necessidades, ela tá de fralda e essa vai cair no vaso sanitário, tá bom? Com adulto, eu já fiz de pegar a roupa íntima, pedir à família, né? Nós separamos de 3 a 5 peças com a família, de cuecas ou calcinhas e roupas íntimas, e a gente faz uma abertura com a tesoura, e essas roupas íntimas são usadas somente para o uso do banheiro, para ele poder perder o medo do vaso sanitário. No caso do adulto, não precisa do redutor de vaso, né? Não vai precisar desse encaixe, porque ele já tem um corpo que fica ali tranquilamente, sem medo, tá bom? Bem, essas são as nossas dicas, são as nossas estratégias que dão muito certo, tá bom? Eu espero que vocês usem e deem retorno pra gente, porque vai ficar gravado. Mas eu queria também mencionar um material que está disponível na internet, e se eu conseguir o link depois eu posto aqui, eu não peguei antes, mas nós fizemos um projeto, um trabalho, há cerca de alguns 6 anos atrás, mais ou menos, aproximadamente, ou talvez até um pouco mais do que isso, uma pesquisa, né, que foi feita em parceria com a UF, a FAPERJ e o INT, Instituto Nacional de Tecnologia. E lá no INT nós produzimos vídeos também para a criança assistir. Então ela pode também, sentadinha no vaso sanitário com o adaptador e com o apoio dos pés, ela pode assistir a esses vídeos que estão lá no site do INT, no departamento que cuidou de inclusão, né, no departamento que cuidou dessas nossas pesquisas. Fizemos 2 pesquisas juntos e foi muito bacana. Esses vídeos foram uns dos produtos, dos resultados do nosso trabalho. E foi muito bacana e resultaram nesses vídeos de orientação para banho, para uso do vaso sanitário, para lavar as mãozinhas. Então, eu já vou inserindo tudo isso. Eu já ensinei a usar o vaso, eu já ensinei a limpar-se, né, a fazer a higiene pós-uso do banheiro, e eu vou ensinar também a lavar as mãos antes de sair do banheiro. A gente não vai permitir que a criança, mesmo pequena, deixe o banheiro sem lavar as mãos e sem fazer a higiene necessária nas mãozinhas. E aí, claro, um aprendizado de cada vez, um foco de cada vez, mas na sequência vem todas essas tarefas, tá certo? Bom,
É isso, eu espero que seja muito útil para vocês. Essa live vai ficar gravada. Quem quiser se inscrever no nosso canal para poder receber, né, sempre os anúncios de que nós temos um vídeo novo, vai ser um grande prazer ter vocês, tá certo? Então, que tudo dê certo com vocês e deem depois o feedback pra gente, como foi, se deu certo, que vai ser um grande prazer acompanhar o desenvolvimento da criança de vocês, tá certo? Um excelente final de semana, um ótimo domingo, que nós possamos atravessar esses momentos tão difíceis para a humanidade, né? De uma forma serena, com muita esperança e com muita ação também. Um beijo, bom domingo para vocês.